Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo desta obra, que é composto por 11 capítulos. Esse livro segundo trata do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e estamos no capítulo de número 8, cujo título é Emancipação da Alma. Já vimos aqui o subitem sobre sonho e sonhos, várias perguntas extremamente interessantes, e as respostas dos espíritos vale a pena conferir nos programas anteriores. Ontem nós entramos aqui nas visitas espíritas entre pessoas vivas, ou seja, durante o sono, nós nos desdobramos, o nosso corpo espiritual, não é? Se afasta do corpo físico, ligado, claro, ligado, permanece ligado. O laço fluídico que liga o corpo físico ao corpo espiritual se desfaz apenas por ocasião da morte, da desencarnação. Então, isso, mortes naturais, não é? Porque sabemos que no suicídio a pessoa morre, mas não desencarna. Fica ali ainda com aquele laço fluídico. Por quê? Porque ela promove a sua morte antes do momento que tinha sido aprazado no seu planejamento reencarnatório. Então, mas esse é um caso, uma exceção à questão dos suicidas, não é? De forma normal, nós nos apenas, não é? Apenas na desencarnação, na morte, é que nós desligamos esses laços fluídicos. Durante o sono, nós continuamos com o que costuma se chamar de cordão de prata. Já ouviram falar sobre isso? Se quiserem, comentem, perguntem, fiquem à vontade aqui no nosso chat, eu respondo a todos, ok? Então, vejamos hoje, visitas entre pessoas vivas. Mas como é que é essa visita? Durante o sono, às vezes a pessoa está longe, vai lá e visita, conversa, às vezes pessoas até desafetos que vão se cobrar um ao outro, que vão lá se perturbar. Quer dizer, infelizmente, não é só o amor que une, não é? Um dos mentores de André Luiz fala o seguinte sobre o ódio. O ódio é o amor que enlouqueceu. E, com certeza, também cria um vínculo entre os corações, só que extremamente tóxico, negativo, obviamente. Então, vejamos aqui a questão 414, visitas espíritas entre pessoas vivas, e a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é a seguinte: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Duas pessoas encarnadas, elas podem se visitar durante o sono? Resposta dos espíritos: sim. E muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Julgam como assim? Por quê? Porque nós estamos encarnados e não lembramos. Muitas vezes temos uma pessoa que passamos por ela e nem temos ideia, é só uma pessoa que é um desconhecido ou uma desconhecida, e aí quando dormimos, não é. É um querido, uma querida, e podemos conversar durante a noite. Eu soube uma vez por uma amiga de um caso em que havia um ressentimento entre ela e uma outra pessoa, uma outra colega dela, que havia uma animosidade muito grande dessa colega
com relação a ela. Mas quando ela sonhava com ela, elas eram grandes amigas. Quase assim, um sentimento de irmã, ela dizia. E, no entanto, em vigília, ela não se comportava dessa forma. Ela, em vigília, se deixava contaminar muito pelo ressentimento. Caso muito interessante, porque depois ela contou que porque esta colega dela era espírita também, e ela dizia assim, pois olhe, nós nos encontramos à noite e nos tratamos tão bem, são momentos tão bons, e com o tempo, essa colega que tinha uma animosidade natural contra ela, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Isso exigiu tempo, bastante tempo, mas isso Deus nos dá. E com o tempo, não se tornaram amigas, mas ela não tinha mais essa animosidade. Passaram a ser pessoas fraternas, embora não amigas no sentido de confidências e frequentar casa e sair juntas, mas trabalhavam juntas e tranquilamente. Olha só que interessante, não é? Lembrando aqui Jesus quando diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Muitas vezes essas animosidades podem ser recuperadas em termos de harmonização de relacionamento. Nós precisamos investir nesse sentido, porque se não investirmos, não vai haver milagre, não é? Temos que fazer pelo menos a nossa parte. Se o outro vai retribuir e vai também investir nisso, aí já é uma questão do outro. A nós importa que nós estejamos atentos à nossa ação, não é? Então, a resposta aqui, vamos continuar a resposta. Então, as pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas vezes outras que julgam que não se conhecem, reúnem-se e conversam. Podes ver, sem que o suspeites, amigos de outro país. O fato de irdes ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Mas olha, 1857 não tinha internet, não tinha telefone, a única coisa que tinha eram cartas que levavam meses para chegar, dependendo, né, da distância entre os países, ou semanas. E hoje nós temos muito mais recursos, pelo menos aqueles que conhecemos, de buscarmos o contato, até mesmo no tempo do telefone era apenas por voz, não é? Hoje nós temos vídeo, estamos aqui, né? Estamos aqui. Em 1857 não havia essa possibilidade, mas hoje temos muito mais recursos. Talvez hoje, em muitos casos, não hajamos durante o sono nesse sentido. Em outros casos, sim. Casos em que nosso espírito conhece outras pessoas, mas quando estamos em vigília não lembramos desses conhecimentos. Então, aí realmente não adianta ter internet se eu não sei e não me lembro de amigos queridos, de outras encarnações que podem estar encarnados também, e nós lá nos encontramos desdobrados, porque desdobrados temos uma lucidez que não temos quando em vigília, acordados. Questão 415, pergunta Kardec. Isso. Questão 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas?
Responde Kardec. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Então, imaginemos um amigo querido de uma outra encarnação. Estamos lá passando nesta encarnação por um problema e, desdobrados, vamos buscar o conselho desse amigo querido que também está encarnado, que nesta encarnação nós não conhecemos. E ele, por nos conhecer e por ter mais, de repente, até sabedoria para lidar com certas situações que nós não, nos aconselha isso, isso, isso e aquilo. Aí acordamos. Não, podemos não lembrar do sono, não lembrar da conversa, não lembrar desse amigo, não lembrar de nada, mas vamos ter uma ideia. Engraçado. Estou aqui tendo uma ideia. Interessante, nunca tinha pensado nisso antes. Por que eu não tento isso assim, assim, assim? A conversa que tivemos durante a noite vem com uma ideia. Eureka, uma ideia que surge. 416, pergunta Kardec. O homem, né, encarnado, pode provocar as visitas espíritas, ou seja, essas visitas durante o sono, por ato da sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Posso fazer isso? Resposta dos espíritos. Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta. E, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido antes de dormir, não é? Quando ele dorme, ele, em espírito, está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito. Vamos imaginar, não, eu vou tentar falar com, vamos dizer, aquela época, não é? Porque se fosse hoje, ligaríamos aqui no vídeo, mas, vou procurar falar com fulano para me aconselhar. Mas aí, desdobramos, dormimos, desdobramos e pensamos: não vou falar com ninguém, isso é uma prova importante, eu vou conseguir, eu quero tentar por mim mesmo. Então, quer dizer, eu posso ter uma outra decisão desdobrado, e essa decisão, por ser mais, vamos dizer assim, por eu estar mais lúcido, não é? Porque estou sem essa influência da matéria mais direta, e ter uma decisão que diga respeito mais a interesses espirituais do que interesses imediatistas do espírito encarnado, ou seja, da alma, não é? Daquela questão, muitas vezes, que é importante no mundo da matéria, mas que, de repente, pode ser que eu, desdobrado, pense assim: que tolice, isso vai se resolver. Não, imagina, não vou ir lá perguntar nada, porque eu sei que isso vai se resolver. Até porque nós temos mais, de novo, não é? Uma visão mais ampliada, uma tendência a uma visão mais ampliada quando estamos liberados desses grilhões mais fortes com o corpo físico durante o sono. Então, vamos continuar na resposta. Eis o que se passa quando o homem adormece, seu espírito desperta, e na maioria das vezes o que o homem havia decidido em espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez que desprendido da matéria. Isso com relação a homens, seja, encarnados, bastante elevados. Os outros passam de modo muito diferente a fase espiritual da sua existência. Ou seja, pessoas que são mais materializadas, quando estão dormindo, não têm interesses mais espiritualizados, não. E ele vai falar aqui. Os outros passam de modo muito diferente
A fase, os mais, não é, materializados, menos evoluídos. Essa fase espiritual, ou seja, a fase do nosso desprendimento durante o sono. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é a razão para que o faça. É porque ele, desdobrado, o espírito quer. Ah, mas eu vou lá procurar fulano. Não foi porque ele decidiu isso antes de dormir. É porque ele decidiu isso em espírito. Ou seja, desdobrado. Ele diz, não, eu vou lá, mas não foi essa decisão anterior, ok? É isso. E já passou da nossa hora. Portanto, amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.